foi esta palavra. Que Deus abençoe todos vocês que estão conosco nessa noite, nos honrando com a sua presença. A irmã Fátima, Manuel, Lilian Lopes, Camila, enfim, todos quantos estão conosco. Quero também deixar aqui algo da parte do Senhor para a meditação de todos vocês. O livro de Atos, seu capítulo 28. Eu quero ler o verso 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendurada na sua mão, disseram uns com os outros: certamente este homem é homicida, visto que, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Acabamos de ler aqui essa noite um relato do livro de Atos, capítulo 28, que tem como a epígrafe deste texto, Ilha de Malta. Para nós entendermos a contextualização do capítulo 28, é necessário nós voltarmos um capítulo antes. Capítulo 27. A epígrafe do texto vai nos narrar que Paulo é enviado para a Itália. Deus havia feito uma promessa para Paulo. E a promessa era essa: para mim é importante que você chegue até a Itália, pois lá você será apresentado a um homem da corte imperial por nome Júlio. E agora Paulo, no capítulo 27, juntamente com outros prisioneiros, pois nessa contextualização Paulo ele se encontrava preso, a Bíblia vai dizer que ele começa a sua travessia. Deus havia feito essa promessa para Paulo: você vai chegar na Itália. E agora o capítulo 27, ele vem nos discorrendo acerca desta viagem. E nós temos algumas observações mediante ao capítulo 27, pois ele nos conta que a viagem ela é vagarosa, a viagem ela é tempestuosa, a viagem ela não é fácil. A viagem ela chega a tal ponto de encontrar com um vento esse chamado Euraquilão, pois quem entende de vento sabe que na magnitude este é o maior vento existente. Agora a viagem ela se torna tempestuosa, a viagem se torna cansativa, a viagem tem algumas percas, mas Deus ele faz questão de enviar um anjo para Paulo para reafirmar a promessa a qual ele tinha feito outrora. Para mim é importante que você chegue até a Itália e seja apresentado ao centurião da corte. E aqui eu já começo a pregar essa noite. Porque Paulo ele se encontra em uma viagem. Viagem essa tempestuosa. Viagem essa vagarosa. Viagem essa que enfrenta alguns obstáculos. Mas Deus ele faz questão de enviar um anjo para falar com Paulo, para reafirmar a promessa a qual ele tinha feito. E aqui eu encontro duas aplicações muito importantes. A primeira delas, Deus havia feito a promessa a Paulo: você vai até a Itália. Mas o decorrer da história vai nos relatar que essa viagem ela é vagarosa, essa viagem ela é complicada, essa viagem ela é tempestuosa, essa viagem sofre alguns danos. E aqui eu descubro a primeira lição deste texto. Qual, irmão Paulo?
Deus fez a promessa para Paulo, mas isso não isentou de que Paulo tenha uma viagem vagarosa, não isentou que Paulo tenha uma viagem difícil. E qual que é a aplicação? Deus, ele faz a promessa, mas isso não quer dizer que a promessa até a realização nós não vamos encontrar percalços, nós não vamos encontrar barreiras, nós não vamos encontrar dificuldades. Havia uma promessa, mas havia também uma viagem tempestuosa. Por quê? Porque o fato de Deus liberar uma promessa sobre as nossas vidas não nos ausenta e não nos isenta de passar por dificuldades, não nos ausenta e nem nos isenta de passar por momentos vagarosos, por momentos tempestuosos. Então a primeira verdade que eu encontro nesse texto é essa: o fato de Deus ter feito a promessa para Paulo não o isentou de que ele passasse por uma viagem vagarosa, para que ele passasse por uma viagem tempestuosa. Mas Deus, ele fez questão de mandar um anjo para reafirmar a promessa a qual ele tinha feito outrora para Paulo. Isso aqui é muito lindo, porque eu encontro a segunda lição deste texto. Deus havia feito uma promessa: você vai chegar até a Itália, mas por causa dos percalços da viagem, por causa da tempestade, por causa do mar, por causa das ondas, por causa da dificuldade enfrentada, Paulo tomou dúvida no seu coração, até o ponto de Deus mandar um anjo para reafirmar a promessa a Paulo. E a reafirmação da promessa era essa: você vai chegar até a Itália. E a segunda aplicação que eu tenho sobre essa mensagem é justamente essa: eu não sei qual que é a promessa a qual Deus fez sobre a tua vida. Eu não sei qual é a promessa a qual Deus fez no teu coração, mas eu vim aqui como um profeta de Deus para liberar isso sobre a tua vida essa noite. Não importa as tempestades enfrentadas no meio da viagem, você vai chegar aonde Deus te prometeu. Você vai chegar aonde Deus falou que você ia chegar. Não importa qual sejam os naufrágios, não importa como tem sido a viagem, a verdade é essa: você vai chegar aonde Deus te prometeu. E agora chegamos no capítulo 28, que nós lemos, que tem como epígrafe a ilha de Malta. Paulo, ele segue a sua viagem no capítulo 27, até um ponto de chegar em uma ilha. Ilha essa denominada por Terra de Malta. E aqui eu encontro algumas aplicações muito lindas para discorrer rapidamente com vocês neste capítulo 28. Paulo, ele estava sobre uma promessa. E agora ele chega nesta ilha, por nome de Malta. E é muito interessante os detalhes da Bíblia, porque Ilha de Malta vai significar a terra do mel doce, pela quantidade de mel produzida naquela terra, neste cenário. E é muito lindo os detalhes da Bíblia, porque Paulo, ele acaba por passar por uma tempestade. Paulo, ele acaba de passar por um momento tempestuoso. Mas só que agora a Bíblia vai dizer que Paulo, ele chega na ilha do mel doce. Eu não sei se você está conseguindo pegar essa mensagem, mas é Deus liberando sobre vidas essa noite. Eu não sei como tem sido a viagem, eu não sei como tem sido as tempestades, mas uma coisa é bem verdade: Deus, ele está preparando um tempo da Ilha do Mel Doce para pessoas que estão assistindo essa live nessa noite. Eu não sei quanto tem sido os naufrágios, mas Deus,
ele me permite liberar essa palavra profética para o teu coração. O tempo da Ilha do Mel Doce está chegando sobre vidas aqui através dessa live. O tempo de cessar a tempestade, o tempo da bonança está chegando sobre vidas aqui essa noite. E agora Paulo, juntamente com aqueles prisioneiros, eles chegam nessa ilha denominada por Ilha de Malta. E agora os bárbaros, eles usam com uma humanidade singular com Paulo e os demais prisioneiros daquela ilha, pois eles acendem uma fogueira, pois o cenário era de frio, chuva. E agora os bárbaros acendem uma fogueira para hospedar os novos hóspedes daquela localidade. E o texto agora vai dizer que Paulo, ele vai atrás de gravetos, e uma víbora, fugindo do calor, lhe acomete as mãos. Aqui eu preciso ir com calma, porque tem algo muito lindo para ser esmiuçado. A fogueira estava acesa, mas Paulo, ele foi atrás de feixes, ele foi atrás de gravetos. Para quê? Para manter a chama acesa. Paulo, ele não se contentou com aquele fogo pronto, mas Paulo, ele foi atrás de recursos para manter aquela chama acesa. Isso aqui é muito lindo porque eu aprendo uma rica lição com essa atitude de Paulo. Paulo, ele está enquadrado naquela classe de pessoas que não esperam um fogo pronto para adorar, mas vai em busca de gravetos para manter e acender a chama. Paulo, ele não se contentou que aquela chama um dia poderia se acabar, mas ele foi atrás de recursos para que o fogo ele não se apagasse. E agora uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu as mãos. Isso aqui é muito lindo porque eu aprendo uma rica lição. No cenário havia ali cerca de 275 pessoas. Mas o texto vai nos dizer que apenas Paulo foi mordido pela víbora. O que é isso, irmão Paulo? Não entendi. Vai entender agora. Havia ali 275 pessoas, fora Paulo, mas apenas ele foi mordido pela víbora. E aqui já me permita liberar uma palavra profética sobre a tua vida. A víbora só mordeu Paulo, e há uma explicação muito clara sobre isso. E qual é, irmão Paulo? Simples. Apenas Paulo sentiu a necessidade de manter a chama acesa. Apenas Paulo sentiu a necessidade de ir buscar gravetos. Apenas Paulo se movimentou para que o fogo não se apagasse. Pegou aí a explicação para que a víbora mordesse apenas Paulo é essa. A víbora, ela não morde quem está parado. A víbora, ela não morde quem está paralisado. A víbora, ela não morde quem está estagnado. A víbora, ela não morde quem não faz nada em prol do reino. A víbora, ela não morde quem não está em movimentação. Paulo, ele estava em movimento e a víbora veio para atacá-lo. Pegou aí? Tá entendendo agora o porquê de várias afrontas perante ti? É porque você está no caminho certo. Porque a víbora, ela não ataca quem está paralisado. A víbora, ela não ataca quem não está em propósito. A víbora, ela não ataca quem não está fazendo algo em prol do reino. Então, fique muito tranquilo, porque se há afrontas, é porque você está dando trabalho para o diabo. Se há represálias, é porque você está fazendo algo em prol do reino. Se a víbora está tentando
te atacar, é porque você está fazendo algo diferente da multidão. E agora a víbora, ela morde as mãos de Paulo. E os bárbaros, eles, vendo aquela situação, falavam uns com os outros: certamente esse homem é assassino, porque foi salvo do mar, e a justiça da terra não o deixa viver. Mas Paulo, ele sacode a víbora no fogo e não sofreu mal nenhum. Eles esperavam para que Paulo inchasse ou caísse morto, mas eles esperaram por muito tempo e viu que nada viera a acontecer. E vendo que nenhum mal se sucedia, mudaram de parecer, dizendo para eles, uns com os outros: certamente este homem é um Deus. E aqui eu encontro uma linda aplicação deste texto. A princípio, aqueles homens, eles usaram de benevolência com Paulo, usando uma fogueira para que ele se aquecesse. E agora, estes homens, eles falam: certamente este homem é assassino, pois escapou do mar, mas em terra irá morrer. Mas visto que nenhum mal se sucedesse por muito tempo, eles mudaram de parecer. E aqui eu encontro as duas maiores armas de Satanás para paralisar um ministério. Qual é, irmão Paulo? Se não é na crítica construtiva, é no elogio, é no tapinha nas costas. Aqui o texto, ele nos apresenta bárbaros com duas atitudes. Primeiro, a crítica, após o elogio. Mas isto foi algo não verdadeiro. E aqui eu encontro que Satanás, ele usa dessas duas maiores armas para tentar paralisar o ministério frutífero. Se não é na crítica construtiva, é no elogio, é no tapinha nas costas. Mas Deus, ele nos dá o discernimento para que nós possamos entender quando algo provém dele e quando é uma armadilha de Satanás. E agora o texto, ele prossegue dizendo que Paulo, ele chega em uma ilha. Ele chega na casa de Públio. Públio era o principal daquela ilha. Agora o texto vai dizer que Paulo, ele é recebido benignamente por 3 dias por Públio. E agora o pai de Públio, ele se encontra com febre, com desinteria. E Paulo foi visitá-lo, orando, impôs as mãos sobre ele e ele ficou curado. Isso aqui é muito interessante porque o começo do texto nos apresenta uma víbora fugindo do calor, morde as mãos de Paulo. Mas agora o texto vai dizer que quando Paulo foi visitar o pai de Públio, ele, orando, impôs as mãos sobre ele e ele ficou curado. O que é isso, irmão Paulo? Muito simples, e a temática da nossa rápida reflexão essa noite. Eu não sei qual é a área que a serpente tentou te paralisar. Eu não sei a área que Satanás tentou te paralisar, mas eu venho com uma palavra de Deus para liberar sobre vidas essa noite. A mesma área que o inimigo tentou te paralisar é a área que Deus vai te usar para ser bênção na vida de alguém. É a área que Deus vai te usar para ser cura, para ser refrigério, para ser transformação na vida de alguém. As mãos foi o intuito ao qual Paulo foi mordido pela víbora, mas agora o texto vai dizer que foi por intermédio das suas mãos
que o pai de Públio foi curado. A víbora tentou paralisar Paulo por meio de suas mãos, mas foi por meio de suas mãos que Deus usou para curar o pai de Públio. E o texto prossegue dizendo que os demais enfermos viram aquele acontecimento e agora eles vieram e foram curados. Isso aqui é muito lindo porque eu entendo e aplico que a bênção ela não ficou no singular, mas ela foi estendida para mais pessoas. A bênção ela não foi apenas para o pai de Públio, mas alcançou todo um território da ilha de Malta. A aplicação aqui é muito simples e objetiva. A bênção a qual Deus ele tem sobre você não é somente no singular, não é somente sobre você, mas vai ter amplitude sobre o teu cenário. E agora o texto vai dizer que eles os distinguiram com muitas honrarias, e tendo-nos de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era-lhe necessário. E aqui eu encerro com duas aplicações. O texto vai dizer que eles foram distinguidos com muitas honrarias. O que é isso, irmão Paulo? Eles chegaram na ilha. Eles chegaram na ilha presos, mas saíram da ilha honrado. Eles chegaram na ilha de uma forma, mas saíram da ilha totalmente diferentes. É Deus falando para alguém aqui essa noite. Eu não sei como você chegou neste cenário, mas eu tenho uma transformação de vida para a sua história. E o texto vai dizer para nós terminarmos que eles foram supridos com tudo aquilo que lhe era necessário. E eu termino essa reflexão com um salmo para a tua vida. O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é uma, não é duas coisas. É nada me faltará. Eu não sei qual é a sua preocupação, mas recebe essa palavra de Deus para a tua vida essa noite. Nada lhe faltará. Me prova isso dentro da Bíblia, irmão Paulo. Bora lá. Você está lembrado da multiplicação dos pães e peixes? Havia ali uma multidão, mas 5 pães e 2 peixes. E o texto diz que quando foi dado para o Senhor, aqueles 5 pães e 2 peixes foram multiplicados e satisfazeram aquela multidão. E há algo muito lindo com o terminar dessa passagem, porque o texto vai dizer que sobraram 12 cestos das coisas que sobraram ali. E é muito lindo os detalhes da Bíblia. Por quê? Quantos meses há no ano? 12. É Deus dizendo para alguém aqui essa noite. O mês de outubro nem se iniciou, mas eu já preparei a provisão, milagre, livramento, suprimento, sustento para a tua vida. Recebe essa palavra no nome de Jesus. O mês de novembro nem se apontou no calendário, mas Deus já liberou um livramento sobre a história da tua vida. Eu não sei se você pega essa palavra nessa noite, essa live, mas Deus, ele tem livramento, ele tem suprimento para a tua história e para a tua vida nesta noite, nesse dia, nessa live. Somente creia no Senhor. Aqueles homens, eles chegaram presos, mas saíram com honrarias e nada